Boa noite, meus amigos. Sejam novamente bem-vindos a este canal abençoado, o Espiritismo na Prática, né? E este é o programa Palavras de Vida Eterna. É um programa que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, e que nós fazemos reflexões em torno do Evangelho de Jesus. São reflexões curtas e que nos fazem refletir, nos fazem pensar nos ensinamentos de Jesus à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Então, são todos bem-vindos, nós agradecemos, abraçamos a todos com muito carinho e vamos fazer a prece inicial. Querido Mestre Jesus, estamos te buscando nesta prece, Mestre, para agradecer-te todas as bênçãos que nós recebemos do amor e da bondade de Deus. Recebemos de ti, Jesus, de Maria Santíssima, nossa mãe, e dos bondosos amigos espirituais. Que as reflexões em torno do teu Evangelho e da tua doutrina possam iluminar nossas mentes e despertar em nós o gosto cada vez maior do estudo e da reflexão, que são os caminhos que nos auxiliam na nossa evolução espiritual rumo a Deus. E assim, Jesus, e mais este encontro aqui, nós estamos agradecidos e te rogando que a tua paz permaneça em nossos corações, em nossos lares, em todos os irmãos nossos da humanidade. Que assim seja. Quando nós lemos, estudamos o Evangelho de Jesus e os escritos, né? Os registros, melhor dizendo, que os discípulos deixaram, nós encontramos muitas passagens de Jesus sendo seguido por uma enorme multidão que o buscava pelos mais diferentes motivos. Então, eram aqueles que traziam as dores da alma, as dores do corpo físico, aqueles que eram atormentados por espíritos que os obsediavam, que os perturbavam, aqueles que apenas queriam estar perto de Jesus porque sentiam-se bem com a irradiação do seu amor. E havia aqueles também que estavam por ali para tentar pegar Jesus em alguma falta, em algum erro, para mandar prendê-lo, mandar matá-lo, né? Mas a multidão que ali estava, muitos sofriam de dores físicas e buscavam o alívio. E eles viam os milagres, na época chamado milagres, né, que Jesus fazia, e eles acreditavam que se eles se aproximassem de Jesus e pedisse que os curasse, Jesus os curaria. Então, com essa ânsia de recuperar a saúde, de se sentirem bem, eles estavam sempre ali, rodeando Jesus. E quando uma dessas pessoas se aproximava de Jesus, pedia para ser curado, Jesus fazia uma pergunta. Ele dizia:
que queres que eu te faça? Mas se Jesus era o médium de Deus, se Jesus possuía todas as mediunidades, ele não sabia o que aquelas pessoas necessitavam? Ele olhava as pessoas e via: esse é cego, ele quer recuperar a visão. Esse é paralítico, ele quer voltar a andar. Aquele está sendo subjugado por espíritos obsessores, ele quer que seja libertado. Mas Jesus, sabendo disso, sendo médium de Deus, ele fazia essas perguntas. Por quê? Porque a proposta de Jesus era uma proposta de autoeducação. Era uma proposta de que as pessoas se conhecessem, olhassem para dentro de si mesma, vissem as suas carências, as suas fragilidades e buscassem corrigi-las, para que eles pudessem se transformar. Então, a educação é um processo de dentro para fora. A transformação íntima, a reforma moral é de dentro para fora. É do nosso íntimo, do nosso interior. Então, as pessoas que estavam ali enfermas, naquela época, elas não sabiam. Mas hoje nós sabemos que as enfermidades, as doenças, na maioria das vezes, aliás, acho que em todas as vezes, em todas as circunstâncias, são a nossa cura. Emmanuel tem uma frase no livro Seara dos Médiuns, que ele diz assim: feridas, chagas, dores, todas as mazelas que nos acontecem são medicamentos que nós pedimos à farmácia de Deus. Como assim? A doença, quando ela aparece no corpo físico, ela está no perispírito. Porque quando nós infringimos a lei de Deus, causando qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer mal para o nosso próximo, nós deixamos marcas, nódoas no nosso corpo espiritual. Infringimos a lei. E essas nódoas, essas marcas, ficam registradas ali. E no momento certo, elas aparecem no corpo físico em forma de doenças, em forma de limitações. Uma pessoa que não tem a visão, que não fala, que é paralítico, que é tetraplégico, enfim. São mecanismos da lei divina que nos permitem a corrigenda, nos permitem resgatar os débitos do passado. Então, não é o corpo físico que nós temos que curar. Nós temos que curar o espírito. Nós, como espíritos imortais, nós infringimos a lei de Deus. Então, nós temos que reparar isso. E todas as vezes que nós nos afastamos da lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, nós adoecemos, nós sofremos. Então, não é Deus que castiga. Não é Deus que nos adoece. Somos nós. Deus permite essas dores na nossa vida como mestras, como educadora.
No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec explica da justiça das aflições. Existe injustiça no mundo? Existe muita injustiça, mas não existem injustiçados. Aí ele fala das causas atuais das aflições. Porque, às vezes, nós equivocadamente achamos que todas as provas, as expiações, as dificuldades que nós passamos na vida são consequências de erros de existências passadas. Não são. A grande maioria, diz Kardec, é dessa existência. Aí Kardec vai explicar depois as causas anteriores das aflições. E ele vai explicar que nós, com as nossas escolhas equivocadas, nós semeamos uma má semente e depois os resultados não são bons, ou nessa atual existência, ou numa existência próxima, futura, e nós temos que reparar. O que nós temos que fazer para não ficarmos doentes? Amar, fazer o bem, nos esforçar para sermos cada dia melhores. Está nas nossas mãos. Não é Deus que nos manda doença. Porque às vezes você vê a pessoa falando assim: eu estou sofrendo tanto, estou doente, e eu faço tanta prece, eu vou no centro, eu tomo passe, eu faço o evangelho no lar, tomo água fluidificada e não curo. Mas você faz o bem? Você ama o seu próximo? Você perdoa? Você desculpa? Se você é maledicente, você está fazendo esforço para não ser maledicente? Se você é egoísta, você está fazendo um esforço para ser menos egoísta? Então, tem esse trabalho que nós precisamos fazer conosco. E quando Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Ele estava dizendo: olha bem o que você está precisando, o que você está pedindo. É bom para você? Se for bom, Deus concede. Mas se não for, Deus não concede. Porque vai prejudicar-nos mais ainda. Então, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Porque ele mesmo falou: não sabeis o que pedis na prece. Muitas vezes pedis como crianças. E é verdade. Então, essa pergunta de Jesus é uma pergunta didática de um educador excepcional que nos faz olhar a nossa realidade e constatar onde nós precisamos melhorar. Qual é a minha fragilidade? E Jesus fazia outra pergunta: tens fé? A fé é uma confiança irrestrita no amor e na bondade de Deus. É uma entrega aos desígnios de Deus. Ter fé é diferente de acreditar. Fé não tem nada a ver com crença. Hoje você acredita em disco voador, amanhã você pode não acreditar. Mas a fé não, a fé é a certeza. Eu não creio, eu sei. Eu sei que Deus existe. Eu sei que o espírito é imortal. Eu sei que a reencarnação é uma bênção nas nossas vidas, essa certeza.
Aí, quando Jesus curava, ele dizia para as pessoas: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior, para que você não adoeça novamente. Então, Jesus dizia: muda de vida, seja uma pessoa melhor, faça um esforço de promover a sua reforma íntima, para que você tenha saúde, tenha paz. A proposta da doutrina espírita é a mesma proposta de Jesus. É a educação do espírito, é a transformação moral do espírito. A doutrina espírita não tem proposta de curar corpos, porque o corpo adoece novamente. E o corpo é uma veste que dura pouco tempo. A proposta é educar, é transformar o espírito, porque o espírito é que comanda tudo. Ele que é o responsável por todas as nossas ações, por todos os nossos atos, os nossos pensamentos, sentimentos, as escolhas que nós fazemos. Somos nós, espíritos imortais, que promovemos a nossa felicidade ou não. Então, se nós sabemos disso, vamos procurar nos corrigir. Não vamos cair nos mesmos erros, nas mesmas faltas que nós já estamos cansados de repetir os mesmos erros. Vamos fazer um esforço de olhar para dentro de nós. Como diz Santo Agostinho, na questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. Quando termina o dia, faça um balanço do seu dia. Pensa assim, como é que foi o meu dia hoje? Será que eu magoei alguém? Será que hoje eu fui melhor do que ontem? Será que alguém tem motivo para ficar triste, aborrecido comigo? Faça uma análise tranquila, tendo caridade com você também, porque nós não vamos conseguir melhorar de uma hora para outra, nos tornarmos anjos. Kardec fala no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, que quando numa encarnação você detecta que você tem 10 coisas para corrigir, se você conseguir numa encarnação corrigir uma coisa, você já progrediu. Então, é devagar e sempre. Lembrando dessa fala de Jesus. Precisamos nos corrigir, nos melhorar, fazer reforma íntima. Porque tem gente que fala assim, eu vou no centro espírita e os espíritos resolvem. Não resolve, não. O espiritismo não resolve problema de ninguém. Pelo contrário, a gente brinca que ele até agrava os nossos problemas, porque ele nos mostra a responsabilidade nossa perante as ações, as escolhas que nós fazemos. Então, vamos nos lembrar de Jesus. E quando nós escorregarmos, quando nós cairmos, infringirmos a lei, lembra de Jesus? Vinde a mim todos vós, que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E vamos ancorar o nosso coração no coração amoroso desse irmão maior, desse mestre, desse modelo e desse guia que é Jesus. E assim nós vamos agradecer a ele, encerrando essa nossa singela reflexão. Querido Jesus, mais uma vez, nós estamos profundamente gratos por esta oportunidade, por este aprendizado que é tão importante nas nossas vidas. Que a tua paz, Senhor, alcance todos os corações,
sejam eles encarnados ou desencarnados, aqueles que sofrem dores físicas ou dores morais, mas principalmente, Senhor, que o teu amor, a tua luz e a tua paz alcance os corações daqueles que fazem sofrer, que levam luto, que levam a dor aos corações, aos lares, para que eles possam cair em si e refazer os seus caminhos. Muito obrigado, Senhor, e que assim possa ser. Então, uma boa noite, até a próxima semana, se Deus quiser.